E agora a gente entra em outro vídeo dessa série sobre propósito. E hoje, especificamente aqui, agora nesse vídeo, a gente vai falar sobre a programação do pensar. É um assunto que eu gosto muito e tem que ter uma conexão direta com o meu propósito. Por quê, Márcio? Porque entender a programação do pensar é exatamente entender a maneira como você interpreta a realidade. Entender a maneira como você enxerga as coisas, como você enxerga o mundo. E a partir disso você começar a perceber a maneira como você age, a maneira como você reage. Ou seja, você passa a entender a sua estrutura, a sua forma de funcionamento. E quando eu começo a ter essa percepção e a aprofundar tudo isso, eu começo a entrar em setores da minha mente. Dentro desses setores está a alma. E é lá onde está localizado o teu propósito. Então é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fechou? Vamos pro vídeo. Então olha só, falei para vocês sobre corpo, mente e espírito. Venho falando sobre isso. E na mente, especificamente, eu falei sobre duas estruturas, ego e alma. Então, eu expliquei para vocês o que é o ego, eu expliquei para vocês o que é a alma. E agora eu já preciso quebrar aqui um mito, que é o mito onde fala, tipo assim, o ego, ele é algo ruim. O ego, ele é o seu inimigo. Você não pode ser uma pessoa egóica. Você não pode ser uma pessoa egoísta. Então, essa história do ego, ele foi muito mal compreendido ao longo das últimas décadas. E perceba o seguinte, ó, que o meu ego, ele precisa ser forte para eu poder exercer o meu propósito. Se o meu ego não for forte, eu não vou conseguir exercer governo. Como assim, Márcio? Vamos pegar a história de Neemias. Neemias é um personagem bíblico, onde ele viveu na época em que os judeus eles estavam cativos. Eles estavam no cativeiro. E aí Neemias, ele começa a ter o chamado, a entender que o propósito dele seria fazer uma missão. E essa missão era reconstruir os muros de Jerusalém. E aí quando Neemias ele vai para Jerusalém, ele começa a reconstruir os muros, várias coisas começam a distrair ele. Várias coisas começam a aparecer para tentar obstruir a missão, concluir a missão. O que é que ele faz? Tem uma cena clássica onde ele tá lá fazendo, trabalhando e tudo, e as pessoas, ô Neemias, vem aqui, eu preciso te contar uma coisa, ô Neemias, vem aqui, tu não sabe o que foi que aconteceu. Ele olha e diz assim, eu estou ocupado demais com a visão que o meu pai me deu, eu estou ocupado demais com o propósito que eu tenho para exercer, então eu não tenho tempo para mais nada, o meu foco é isso. Ou seja, isso é ego. Ego é a maneira como eu reajo ao mundo, já falei isso para vocês. Então, se o meu ego for um ego fraco, eu não vou conseguir exercer o meu propósito. Agora, esse ego, ele tem que ser um ego treinado. Ele não pode ser um ego reativo. Ele tem que ser um ego onde ele está com significado, ele está ligado ao espírito. Então, vamos lá. Eu tenho o ego, que é porta para fora. Eu tenho a alma, que é porta para dentro. Então, vamos lá. Quando eu, preste atenção, uno o meu ego com a minha alma, vai surgir uma outra estrutura. Essa outra estrutura é o que a gente chama de self. Então, o self, ele é o eu verdadeiro. O self é o eu genuíno. O self é a maneira como Deus olha para você, é a maneira como Ele olha para mim. Inclusive, você sabia que o seu nome atual, o seu nome aqui na Terra, é diferente do seu nome lá no céu? É outro nome. Por quê? Porque o nome que Deus te chama, Ele te chama pelo seu nome real. O seu nome do self. A maneira como Ele te enxerga com o self. Só que você está partido. Você está partido. Então você precisa, o primeiro passo para você começar a entender o propósito, você começar a se englobar em uma plenitude, onde você é corpo, mente e espírito. E quando eu olho para dentro da mente, eu começo a unir o meu ego com a minha alma. Então, olha só. O que é o meu ego, Márcio? Por que que o meu ego ele é tão importante? E o que é que tem de relação entre o meu ego, a minha alma, o meu self e o meu propósito? Preste atenção. Aqui é a minha mente. E quando eu dou um zoom na minha mente, eu vou encontrar essas estruturas. O meu ego, eu vou encontrar a minha alma e eu vou encontrar uma terceira estrutura que é o meu self. Vamos lá. Então, o meu ego, imagina ele como se fosse um vaso.
Imagine esse ego como se fosse um vaso. E esse vaso, ele precisa ser um vaso forte, maduro, para algo se depositar dentro dele. Adivinha o quê? A minha alma. Então, se o meu ego ele for um ego fraco, ele não vai ter estrutura suficiente para abrigar a minha alma. Uma pessoa que ela está totalmente focada em coisas materiais, ela é uma pessoa que ela está com a cabeça apenas no material. É uma pessoa que quer ser aceita, amada e reconhecida. Isso é ego. Márcio, se eu desenvolver esse ego e eu ficar focado apenas no ego, eu consigo encontrar propósito? Não. Por quê? Porque o meu propósito está na minha alma. Ah, beleza, Márcio, então eu vou desenvolver a minha alma. Ótimo, tá bom, tranquilo. Você pode desenvolver a sua alma sem desenvolver o seu ego. Você vai ter um senso de propósito, mas você não vai conseguir manifestar esse propósito ao mundo. Sabe por quê? Imagina um monge budista. Imagina um monge altamente espiritualizado, altamente conectado com a alma. Uma pessoa que passou a vida inteira em meditação, em abdicação, em silêncio, sempre conectado com a alma dele. Se ele está super conectado com a alma e ele entender o propósito, se o ego dele for um ego fraco, ele não vai conseguir manifestar ao mundo. Sabe por quê? Porque o mundo que a gente vive não é um mundo do bem. É um mundo que está caído. É um mundo onde tem pessoas do mal. E para eu exercer propósito, eu preciso ter a percepção de que pessoas não vão gostar de mim. Eu vou ter que ter a percepção de que eu vou entrar em situações onde eu preciso me posicionar. Esse posicionamento, esse entrar no mundo, esse ir com tudo para tentar manifestar o seu propósito tem a ver com uma característica da sua mente, que é super necessária, que é a mesma característica que Neemias tem. Qual é? Governo. E onde é que está o governo, Márcio? Onde é que está o governo na minha mente? O governo está na minha outra estrutura da mente que surge exatamente desse casamento entre ego e alma. Adivinha qual é? O meu self. Então, quando isso aqui acontece, eu cheguei no meu self. E dentro do meu self está uma estrutura da mente que é o governo. Ou seja, para eu manifestar propósito, eu preciso fazer toda essa jornada. E essa jornada aqui é exatamente uma jornada relacionada com o que eu chamo de programação do pensar. A programação do pensar. Ou seja, é eu entender quais são os programinhas, as forças do pensamento que existem em cada estrutura dessa. No ego existem 4 estruturas, 4 forças do pensamento. Na minha alma existem 4 estruturas. No meu self existem 4 estruturas. A estrutura que está dentro do meu self, que eu acabei de falar para você, é o governo, que é algo fundamental. E existem outras estruturas aqui, que não vai caber aqui nesse vídeo. Isso aqui é papo para mentoria. Então, na minha mentoria, eu explico exatamente tudo isso. Eu aprofundo em cada força do pensar dessa, em cada fundamento do pensamento desse, para que a pessoa realmente se enxergue com essas características. Porque cada característicazinha dessa é uma programação do pensar. E é uma programação que existe na minha mente, existe na sua mente, existe na mente de todos os seres humanos. Agora que precisa ser desenvolvida. Quando eu desenvolvo isso, eu começo a amadurecer o meu ego, eu começo a amadurecer a minha alma, eu começo a amadurecer o meu self. Deu para compreender? Porque isso está dentro de você. Do mesmo jeito que você tem músculo, e se você não desenvolver o seu músculo, ele vai funcionar ali no modo basal. Mas se eu desenvolver o meu músculo, ele atinge toda a capacidade e plenitude dele. Do mesmo jeito a sua mente, bebê. Se você desenvolve, se você dá uma atenção para essas forças do pensar, as forças do pensamento, os fundamentos do pensamento, e você começa a desenvolver cada programinha desse, você começa a desenvolver a sua estrutura da mente. E a partir disso você começa a ter um entendimento sobre propósito, a partir disso você começa a entender quais são os seus dons e talentos, a partir disso você começa a desenvolver o senso de para onde eu devo ir, ou seja, quem eu sou, o que eu carrego e para onde eu vou. Entendeu? Por isso que tudo está na mente. Só que isso aqui é um assunto que pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Pouquíssimas pessoas trazem essa percepção de que nós não somos só corpo e mente. Nós também temos espírito. Pouquíssimas pessoas falam sobre a mente ter estruturas que me conectam com o espírito, que no caso é a minha alma. Dentro da minha mente tem estruturas que estão mais relacionadas com o corpo, com sobrevivência, com o mundo lá fora, que seria o meu ego.
e tem estruturas que estão mais conectadas com o significado. E eu só vou realmente viver a minha plenitude, o meu self, se eu realmente me aprofundar da porta para dentro. Deu para compreender? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai para o próximo vídeo agora.